Torcedor esmeraldino, torcedor do maior time do Centro-Oeste. Você está aqui no canal Eu Sou Esmeraldino. Vamos trazer para vocês a nossa impressão, tudo sobre o pós-jogo entre Vila Nova e Goiás. É isso aí, torcedor. O Goiás está eliminado pelo seu principal rival, pelo Vila Nova. O Goiás que fez 4 clássicos esse ano contra os seus principais rivais e, pasmem, não ganhou nenhum, perdeu 3, empatou outro. Estamos fora da final e com risco ainda, hein, de pelo segundo ano consecutivo aí, ficar fora aí da Copa do Brasil. Lucimar Alves, manda um salve aí para a turma, nesse clima de velório, foi difícil a gente conseguir se reunir aqui para gravar, não tá fácil não, hein, Lucimar? É isso aí, o Alex, é isso aí, o Divino Roberto e a toda a nação esmeraldina. Realmente, né, fomos inoperantes, Deus começou esse campeonato goiano e a gente vem batendo nessa tese aí, nós torcedores, todo o grupo, tentando tapar o sol com a peneira. Às vezes vai dar, mas a gente sentimos dentro de nós que com esse elenco nós não íamos muito longe. E está aí o retrato. Agora é arrumar a casa para as outras competições, né, de vida que segue. É isso aí, torcedor. Lembrando que você que está acompanhando a gente sabe que é um momento muito difícil, somos todos aqui torcedores do Goiás, né? Mas não deixe de participar aí do nosso sorteio da bicicleta. Nós, do canal Sou Esmeraldino, queremos presentear você. Para você participar do sorteio é muito simples, basta ser inscrito aqui do canal e comentar aqui no vídeo. Eu quero ganhar a bicicleta. Assim que atingirmos 1.000 inscrições, vamos fazer o sorteio, vamos escolher o vídeo com o melhor engajamento, então é muito importante que você deixe o seu like aqui e compartilhe o vídeo aí com os amigos, peça inscrição aqui para o canal, para ajudar que a gente consiga atingir essa meta aí o mais rápido possível. Divino Roberto, um resultado até certo ponto esperado, um time que aproveita muito pouca coisa, né, Divino? É pouca coisa que salva nesse time do Goiás. Salve, salve, nação esmeraldina, Cássio, Lucimar. A gente tá de luto, né? Meu luto, ele não é só pela a desclassificação do Goiás, não. Isso é de menos. A gente já previa, né, nos nossos comentários aqui, e dentro daquilo que o Goiás proporcionou até agora dentro da temporada, não nos dava uma ideia diferente, de resultados diferentes. É uma pena, damos apenas um passo além do que conseguimos na temporada passada, 2 meses e meio de trabalho, e nós chegamos no final desta competição, que nos dá o tempo necessário para você qualificar uma equipe, formatar uma equipe, para disputar uma Série C, que nós já vínhamos pousado nela desde o ano passado. Então, estamos caminhando a passos largos para ter uma temporada igual ou pior do que foi em 2024. Então, o meu choro, a minha dor, o meu desespero, Cássio, Lucimar, amigos que nos acompanham, é exatamente esse. Terminamos o Goiano e não temos uma equipe pronta para começar. Teremos aí 2, quase 3 semanas para trabalhar isso aí. Mas com esse elenco, Cássio, com esse elenco, Lucimar, o Jair teria condição de montar um time que nos traz essa confiança? Divino Roberto, uma boa pergunta aí, né? Você fala para a gente que o Goiás dá um passo maior do que deu na temporada passada, isso aí em termos de classificação. Porém, o time da temporada passada tinha no seu elenco aí o Juninho, jogando barbaridade, né? O Juninho foi para o Criciúma, tinha também o Paulo Baia, que tinha cerca de 10 gols aí com a camisa esmeraldina. Esse ano, acho que a gente tem mais atacantes do que o Paulo Baia tinha de gols lá no ano passado, né? O Goiás deve ter mais de 10 atacantes aí, e rodou seu elenco, não conseguiu encontrar nada. Como eu disse aqui, é um time que se aproveita muito pouco. Vamos lembrar os nossos atacantes aqui. Eu queria bater muito nessa tecla. Que ataque deprimente, que ataque deplorável.
A gente tem o Zé Hugo, tem o Edson Carioca, tem o Pedrinho, tem o Edu, o Breno Herculano, Facundo Barceló, Esli Garcia, tem o Pedrinho, quem mais? Me ajuda aí, turma. O Wellington Matheus. O Wellington Matheus, o Jajá, que chegou agora, e é um ataque que não consegue marcar gols. Talvez um dos piores ataques e um dos piores elencos do Goiás, tá? Não vou nem dizer aqui na questão técnica, mas um time muito desalmado, um time muito inexpressível, um time sem repertório nenhum. Falta ali a mão do treinador, falta vontade dos jogadores. Divino Roberto, esse ataque aí muito pobre em gols. Na verdade, o time todo muito pobre, né? Muito pobre, e hoje abriu novos defeitos, novos pontos cegos. Eu até me lembrava de você, Cássio, que em dois jogos bons que o Lucas Lovati fez, você ficou muito animado com ele. E esse jogador decepcionou demais. Depois daquele jogo contra a Aparecidense para cá, ele piorou demais. O William Lepo piorou demais. O Messias é um Deus nos acuda. Esse zagueiro que jogou hoje, que a gente já havia pedido a saída dele da equipe, Lucas Ribeiro. Lucas Ribeiro, não tem condição. Não tem a mínima condição de ser um jogador de confiança naquela posição que ele joga. Olha a questão do Regis hoje. Que coisa horrível. Como é que pode? Será o que o Regis mostra nos treinamentos durante a semana para poder ainda depositar confiança nele para substituir o Esli? O Esli não é grande coisa. Mas a partir do momento que o Esli machucou e que ele entra em campo, se o Goiás tinha algumas possibilidades de vitória, algumas possibilidades de fazer essa bola chegar no ataque, foi embora junto com o Esli. O Regis foi uma figura decorativa, nem deveria ter entrado. E aí, para piorar no final do jogo, ele ainda me machuca ainda. Olha aqui, o Vila Nova, vamos passar pelas escalações aqui, tá? O Vila Nova entrou escalado com um excelente goleiro, House aí, né? Contribuiu muito para que o Vila saísse vencedor hoje. Elias na lateral direita, Thiago, Bernardo Chapo, William Formiga, João Vieira, o Arisson, né? Que depois ele saiu, Diego Torres, Vinícius Paiva, Gabriel Poveda e Júnior Todinho, tá? O Goiás, vamos lá falar da escalação do Alviverde. O Goiás entrou escalado com Tadeu, William Lepo, Lucas Ribeiro, Messias, Lucas Lovati. E aqui uma alteração, Jair Ventura tirou o Gonzalo Freitas, entrou com o Marcão, o Juninho jogou também, tá? Então formou ali a dupla de volância com o Marcão, meio campo com Esli Garcia e o ataque com o Wellington Matheus, o Arthur Kaique e o Pedrinho. Então, ele mudou o time aqui, o Divino Roberto contestou a entrada do Reis, mas se a gente contestar o Reis, Lucimar, a gente vai ter que contestar um monte de jogador, porque o Wellington Matheus também não fez nada, o Edson Carioca já entrou em vários jogos do Campeonato Goiano, nunca fez nada, o Arthur Kaique é uma figura nula, o William Lepo também, como o Divino bem mencionou aqui, caiu demais de produção. E o Lucas Lovati, pelo menos, criou uma das melhores oportunidades de gol do Goiás, ele, como sempre, e também o Esli Garcia ali, né, que o goleiro do Vila fez uma excelente defesa. Mas, então, assim, não dá para contestar só o Reis, porque, como eu falei, é um time que aproveita muito pouco. Eu fico até pensando, assim, o Goiás não deveria ter chegado nessa situação, mas como chegou, fica muito difícil para o treinador definir até quem vai para o jogo. Ele sacou aqui, no caso, ele tirou o Gonzalo Freitas e também sacou o Vitinho. E o time não correspondeu dentro de campo. Vocês podem falar, o Goiás teve um volume maior de jogo. Eu posso insistir com vocês aqui que foi pela circunstância do jogo, Lucimar. Exatamente. Bem, o que o Divino Roberto falou aí foi em cima. A respeito dos jogadores do Goiás, o que menos ruim foi quem? O Esli Garcia, assim mesmo, ele sozinho não dá conta de carregar o time nas costas, né?
Mas como a gente vem falando há tempo, todos nós aí, não tem como você falar assim, mas o Regis, igual você falou, tirou aquele, colocou o Regis, mas são todos do baixo nível técnico terrível, não tem jogadores que nos ajudam. O treinador Ventura não tem peças superiores a esses jogadores, são todos iguais, tecnicamente ruins. Então, o que acontece? Quando ele falou assim, o Divino Roberto falou isso aí, falou assim, nós perdemos a classificação para um Vila Nova que tem um elenco horrível também. Ele acertou, ele falou muito bem, porque se nós temos um elenco limitado, ruim, nosso elenco é fraco, é ruim, o Vila também tem. Então, você vê, nós conseguimos perder para um Vila Nova limitado também. Então, preocupa. O que preocupa para nós futuramente? Né? É igual o Divino Roberto falou. E, galera, e todos que estiver ouvindo a gente bater nessa mesma tese, preocupa é o brasileiro. Porque corremos o risco, com esse time aí, ficar bem próximo à Série C, se não arrumar. Né? Porque, e eu acho que, às vezes, a gente tem que falar aqui, cobrar e debater sobre isso, às vezes tem males que vêm para bem. Você entendeu o meu raciocínio, vocês aí? Porque, às vezes, agora, essa diretoria possa sentir na pele, acordar e falar assim, não, está provado e comprovado que com esse elenco, e talvez até com esse treinador, nós não vai muito longe nessa Série B. Então, tem que fazer aí uma reformulação, assim, não fala de todos os jogadores, de todo o elenco, um desmanche geral, mas uma boa parte aí de jogadores tem que deixar o Goiás, porque senão a gente vai fazer feio nesse brasileiro. Eu penso assim, não sei vocês. O Divino, é muita coisa aqui para ser consertada, tá? O Goiás está em um risco iminente de ficar fora pelo segundo ano, como eu falei aqui no começo do vídeo, né? Pelo segundo ano consecutivo fora da Copa do Brasil, seria um prejuízo enorme para os cofres do Goiás, né? Para a Série B, a gente está com um time muito limitado, muito fraco, então muita coisa para ser corrigido no Goiás, a começar pelo treinador. Eu até quero fazer essa pergunta para vocês, se o Jair Ventura, vocês acham que ele vai ficar ou não. Lembrando que o Goiás está às vésperas de decidir a Copa Verde também, né? Então uma decisão um pouco conturbada, talvez, não sei se seria o momento, mas queria perguntar isso para vocês. Em meio a tanta coisa a ser consertada, o resultado de hoje, para mim, é muito esperado. Vocês falaram do Vila Nova aí, mas até me permitam elogiar o adversário, sei que o torcedor que está vendo a gente não vai gostar. O Vila, pelo menos, ele entendeu a competição que ele estava jogando. Prova é que o Vila ganhou os seus jogos decisivos. O Vila fez 3 clássicos com o Goiás, venceu 2, empatou 1. Inclusive, empatou o último porque jogou com o regulamento embaixo do braço. O Goiás fez o jogo que o Vila Nova quis. O Vila Nova cozinhou o Galo até acabar o jogo e o Goiás não conseguiu vencer. Venceu o Atlético num jogo importante, num jogo que o Vila foi muito superior ao time do Atlético, venceu de goleada ainda e consegue chegar à final. No jogo aí de classificatório, no jogo classificatório, o Vila Nova pegou aí o time da Jataiense, bateu bem, classificou para a fase final, então ele entendeu o contexto que ele estava inserido. Você não acha, por exemplo, Divino, faltou o Goiás entender a competição que ele estava jogando, ou essa turma de jogadores realmente, né, eu fiquei muito empolgado quando o Goiás trouxe aí alguns desses jogadores, mas será que realmente esse é o futebol dessa galera? Será que será que esse realmente é o futebol que essa galera consegue entregar, ou eles não conseguiram entender a competição que o Goiás estava disputando? Cássio, te respondesse bem objetivo quanto à questão do Jair Ventura, eu acho que ele não deveria ter vindo, deveríamos ter ficado com a comissão de 2024. Mas já que trouxeram, acreditaram no trabalho dele, sabemos da competência dele, eu vejo da seguinte forma, não deve trocar de treinador, e sim as atitudes nas contratações. Aonde está o critério de você trazer o Wellington Matheus de volta? Olha só o que o Jair fez hoje. Tirou o Gonzalo Freitas, trouxe o
o Marcão, inclusive o Marcão hoje fez uma boa partida, né? Fez o dever de volante. Só que os 2 pontos, o Wellington Matheus e como é que chamou o outro menino nosso da base? Pedrinho. Eu cantei essa pedra comigo mesmo aqui. Eu estava aqui em casa só. Eu falei, gente, o que o Jair quer com isso? Dois extremos. O Goiás não tem jogada para nenhum, para acionar nenhum. Como é que ele vai acionar 2? Um desses jogadores não vai participar da partida. E foi dito e feito. O Wellington não participou. Só perdeu bola. Não deu conta de ganhar um mano a mano. Ele não abriu, em momento nenhum, a defesa do Vila Nova. Aonde você poderia ter ali no meio de campo um jogador que fosse melhor utilizado para o jogo do que propriamente o Wellington Matheus. O Wellington Matheus chegou, tem 2 semanas, totalmente fora de ritmo de jogo. Me contrata o Jajá, que estava em ritmo, entretanto, não tiveram a confiança de colocar no jogo. Que critérios são esses, Lucimar? Você pode me falar? Que critérios são esses, Cássio? Vocês podem me falar que estão utilizando para contratar já tantos jogadores liberados? Zé Hugo, o que esse menino conseguiu fazer durante toda a competição? Ele teve muito tempo para poder mostrar alguma coisa e não conseguiu. Então, eu acho que o critério das contratações ela tem que mudar. É muito jogador para pouca qualidade. Mas aí a gente volta na tecla aqui que o problema do Goiás são muitos. Você fala que o ataque não consegue ser municiado, eu concordo com você. Porém, ele tentou o Vitinho, não deu certo. Ele tentou o Reis, não deu certo. Tentou o Rafael Gava, não deu certo. Os pontas você está certo. O Goiás tentou todos eles, Arthur Caíque, Zé Hugo, né? O próprio Pedrinho, o Jajá que chegou agora, o Wellington Matheus, também o próprio Esli Garcia, também ninguém conseguiu se destacar. Então volta no problema aí do elenco. Aí eu te pergunto, Lucimar Alves, o problema é do treinador ou esses jogadores? Eles são tudo ruins, esse é o máximo que eles conseguem entregar, porque a gente termina o Campeonato Goiano e o que é mais triste, sem fazer um jogo decente. O Goiás não fez um jogo decente. O Goiás não foi superior ao adversário de forma esmagadora, nenhuma. Talvez o Goiânia, mas o Goiânia é o Goiânia, gente. O Goiás não fez nenhuma partida consecutiva. O problema é estante jogador. Será que não tem 11 menos ruim? É tudo igual? Aí é onde eu acho que falta a mão do treinador, Lucimar. Cássio, a gente tem que ser realista e ser sincero. Eu sempre falei em alguns aspectos aqui a respeito do Jair Ventura. Então, portanto, eu não posso falar aqui que ele é 100% o culpado desses maus rendimentos do Goiás dentro de campo. Ele tem uma culpa, mas a culpa dele é menos. Eu não sei se eu estou sendo incoerente com vocês aí, com alguns torcedores que for assistir a minha opinião. O elenco do Goiás é limitado, a diretoria fragilizou o nosso elenco. Isso é a verdade, porque o Jair Ventura não é dos piores, não. Ele não deu conta de sobressair ou colocar esse elenco, um time competitivo, justamente por essas deficiências técnicas de a maioria dos jogadores. Tem jogadores bons? Tem, mas uma maioria são ruins. O que acontece? Um treinador tem sua culpa, por ser sua teimosia, o Jair Ventura, mas se ele for olhar, ele não tem peças. Ele olha no banco e fala, gente, aquele jogou o jogo passado, não deu conta de mostrar o futebol convincente. Por isso que até hoje ele está fazendo esse troca-troca do meio de campo, atacante, centroavante. Por quê? Laterais, do meio todo. Só não troca o goleiro. O goleiro é o Tadeu, é o menos ruim. Mas o que acontece? Eu não curto o treinador, né? Apesar que ele trouxe algumas peças, ele é culpado de ter trazido algumas peças que ele mesmo indicou, mas a maioria das peças quem trouxe foi a diretoria. Então, eu não posso falar aqui que o pior culpado desse fracasso do Goiás, essa eliminação aí, é o Jair Ventura. Não é. A diretoria que foi incompetente e não trouxe peças pontuais
para ele conseguir levantar esse time. Eu imagino assim. O momento, ele é muito triste, turma. Você que está vendo a gente, é um momento muito complicado. Eu até gostaria de falar um pouco mais do adversário, do Vila Nova, falar um pouco da arbitragem aqui, mas eu vou focar no Goiás, tá? Se vocês quiserem informações mais técnicas, você tem lá na Rádio Bandeirantes, no Apito Esportivo, em outros canais, que a gente quer falar, quer focar em falar do Goiás. Só para passar a régua aqui, a arbitragem para vocês foi tranquila, né, Lucimar? Para mim foi, ele não teve, ele é um árbitro, né, FIFA, ele é experiente, muitos criticam ele, eu acho ele um baita de um árbitro. Eu vi alguns erros assim, dele, depois eu vi que ele consertou. Ele deixou de dar alguma falta, que obteve um lá com o Pedrinho, assim, podia ter marcado aquela falta, uma outra que derrubou aquele Zé Hugo ali na ala direita ali. Para mim foi essas duas faltas que o erro que ele cometeu. Dos mais, alguns que houve alguns pênaltis, bola na mão, ele acertou. Então, para mim, a arbitragem foi perfeita. Não tem que reclamar. O problema foi o Goiás foi incompetente, não deu conta de sobressair da marcação do Vila Nova. O Wilton não prejudicou o Goiás, não, nem o Vila Nova, né, Divino? Não, ele sobrou em campo. Eu também observei, Lucimar, esses erros aí, pequenos erros, aconteceram. Mas, no contexto geral, uma arbitragem nota 8. Né? E outra coisa, gente, nenhum dos dois times exigiu tanto da arbitragem, né? Porque o jogo foi muito fraco tecnicamente, o Goiás se limitou em cruzar a bola na área, e o Vila Nova tirar a todo momento. A qualidade ali foi muito abaixo de 5, né? Tanto para o lado do Goiás quanto para o lado do Vila Nova. Né? Na verdade, Divino, esse aí foi a nota do campeonato todo, né? Um campeonato de baixíssimo nível técnico. Eu não me recordo de outro campeonato goiano tão fraco como esse. Ele foi pior do que o do ano passado, né, Cássio? Muito pior, porque o ano passado, pelo menos, o Goiás foi desclassificado invicto e não apanhou tanto. O Goiás esse ano apanhou do Vila Nova, apanhou do Atlético, apanhou do Goiatuba na estreia do campeonato. Então, um time que perde 3 vezes. Exatamente. 3 confrontos com o Vila Nova, não tivemos a capacidade de fazer um gol sequer, Lucimar. Então, isso é uma aberração. Isso aí, para um time tradicional, para um time de camisa como o do Goiás, é inadmissível. É inadmissível. A gente tem que gritar, a gente tem que berrar, pedir socorro para alguém que faz parte da associação do Goiás, que seja uma pessoa documentada, que tem voz ativa para poder interpelar pelo torcedor. Que o próprio torcedor esmeraldino, organizada hoje, basta o Paulo Rogério fazer isso, tá sob controle. Né? Nós estamos morrendo, nós estamos definhando junto com o time, nós estamos definhando junto com os incompetentes do Goiás. Aonde vai o poder desse Paulo Rogério para contratar um diretor de futebol e bancar um diretor de futebol do jeito que estão bancando? Não existe resultado. Quando ele veio para o Goiás, a gente tinha o Túlio Lustosa, que queira sim, queira não, mas fez um bom trabalho. Subiu o Goiás para a Série A, disputamos a Série A em alto nível, sul-americana, e aí o cara chegou, porque as ideias do Túlio foram vencidas pelo colegiado, trocou todo mundo. Quando você troca todo mundo, Cássio, Lucimar, a quem nos acompanha, você pode trocar todo mundo, mas você tem que manter a velha guarda. É o povo que está conselho, é o povo que já passou por diversas situações e eles têm a chave de como consertar isso. Se ele não está na linha de frente, ele pode estar no respaldo ali. Eu vou lá, troco uma ideia com eles e junto às minhas ideias modernas, nós vamos fazer com que esse time entre no trilho novamente. E nós estamos perdendo tudo isso e todo mundo calado, Cássio. Todo mundo calado, vai para o segundo ano de Série B, sem ter um time pronto. Nós terminamos a Série B com um time pronto, desmancharam tudo, mudou todo mundo. Comissão técnica, os jogadores que mais se destacaram foram embora.
Em nome de que isso? Em nome da prepotência de alguém? Em nome de um futebol ruim? Nós reclamamos do futebol ruim, mas, cara, nem tanto. Hoje nós ficamos atrás, com todo respeito ao time do Anápolis, nós ficamos atrás de um time de Série C. A Aparecidense está na terceira fase da Copa do Brasil e nós, através do Campeonato Goiano, nós estamos fora da Copa do Brasil mais uma vez. É garantia se vamos ganhar a Copa Verde com esse time aí? Muito difícil. Nós estamos muito longe de querer ganhar de qualquer time que tenha um mínimo de organização tática. Mas todos os times que ele enfrenta que tem um mínimo de organização tática, nós sai perdendo para eles, Cássio. Então, nós temos que berrar e pedir, pelo amor de Deus, que apareça alguém consciente para falar, olha, está errada a questão do futebol. Quem que vai salvar o Goiás, Lucimar? Quem tem dó do torcedor do Goiás? O Divino lembrou do Túlio aí, ó. Saiu o Túlio, entrou o Marcelo Segurado, ficou pouco tempo, saiu, deu certo, voltou o Arley, todo mundo reclamava, saiu, veio o Lucas Andrino agora, todo mundo reclama, vai acabar saindo do Goiás, não vai conseguir resistir à pressão. Muda, e não muda nada dentro do Goiás. O Goiás muda pelo contrário, o Goiás vai ficando pior a cada ano que passa. Vocês podem olhar para o ataque, muita gente reclamava do Pedro Raul, aí ficou o Nicolas ali. O Nicolas era o salvador do Goiás, depois o torcedor do Goiás chorou a saída do Nicolas quando veio o João Magno, João Gomes, sei lá, o atacante do Goiás. E vai vindo, e o Goiás vai trocando, vai trazendo Brenner Culani, vai trazendo Barcelona, vai trazendo jogadores piores. Então, assim, quem é que vai salvar o Goiás? Parece que o jogador chega aqui, fica acomodado, não joga, não corre, tudo bem, tem muitos deles que são muito ruins, mas nem correr não corre, sabe? O que acontece no Goiás? A única vez que você vê esses caras ir para frente do microfone é para falar quando teve uma vitória ou para censurar um órgão de imprensa. Ninguém aparece para falar, pô, esse time é ruim mesmo, a gente contratou mal, vai mudar. E agora? O que vai ser desse time para a Série B? Não dá para mudar todo o elenco. O Goiás não vai mandar todo mundo embora e trazer outro time inteiro. Só salva o goleiro. O que faz, Lucimar? Cássio, você levantou um assunto aí importante nesse aspecto aí. Até o Divino Roberto lembrou aí o passado, como tivemos aí Marcelo Almeida, como na presidência lá, o próprio Arley e o Túlio Lustosa. Aí, nessa época, nós, torcedores, criticávamos sem dó, falava mal demais do Arley, do próprio Túlio Lustosa, mas adiantou, eu pergunto a vocês, torcedores, e a você, Divino e Cássio, resolveu com essa nova gestão aí? Eu imagino, dentro de mim, eu penso que foi pior. Piorou a situação. Parece que eu não vi evolução nenhuma. A coisa parece que está encaminhando para o nosso time e virar aí um Paraná Clube, um Figueirense, né? A gente não quer que aconteça isso, mas se tudo vai mostrando o futebol das incompetências da diretoria, parece que vai encaminhando para esse lado aí. Agora, o que acontece sobre saída de jogadores, de treinador, e nova comissão técnica, e até mesmo outro diretor de futebol, não tem como falar que não vai ter que sair. Vai ter que haver mudanças, tanto de atletas, agora para a reformulação agora da Série B, talvez até de treinador, porque eu imagino, sim, como falei anteriormente, que o segmento do Ventura vai depender desses 3 jogos da Copa Verde. Eles ainda o Goiás vai segurar ele ainda, a diretoria, esses 3 jogos. Se realmente for eliminado e não conseguir classificação, aí ele não fica. Ele está seguro por esses 3 jogos aí, contra Brasiliense, talvez Paysandu ou Amazonas na Copa Verde. Pelo contrário, vai ter que reformular tudo, e está muito em cima da hora, como o Divino Roberto falou, porque a Série B está aí. Então, o que acontece? Não vai dispensar todos, mas tem que trazer jogadores melhores. Os que a gente acredita que podem nos ajudar vão ficar. Alguns têm um jogador regular, mas tem uns aí que não dá para continuar, não. Tem jogadores aí, 5, 6 jogadores aí,
que realmente tem que ser dispensado. Eles não podem continuar no elenco do Goiás. Porque tá claramente, todos nós, torcedores, sabem que ele não vai dar conta de uma Série B. Ô, Divino, é que batendo de frente com o que você falou, eu não vejo muito problema na dispensa de alguns jogadores. Eu não vejo o problema do Túlio ter saído para mim, que ele era incompetente. Não tem problema para mim o Arley ter saído que ele era incompetente. O problema está na falta de competência em trazer um cara para substituir esse que saiu. O problema não está lá no treinador do Goiás que saiu ano passado. Está na incapacidade de trazer alguém à altura para substituir pelo menos a mesma altura ou um pouco melhor. Aí como você resolve um problema de um ataque? Se você tem um João Magno, você tira um João Magno, traz um Alano da vida. Você tira um Alano, traz um Breno Herculano. Você tira um Breno Herculano, vai trazer um Barceló. Está no que você falou. Cadê o critério de contratação? Não sobe, o Goiás ele não sobe o patamar. O Goiás ele é um time que ele não aprende com os erros. Anos após anos, né? O Goiás vai ter desempenhos cada vez mais pífios e cada vez ele vai baixando essa régua ainda mais. O torcedor do Goiás hoje é um torcedor tão calejado que se você perguntar para o torcedor do Goiás, muita gente sente falta de um jogador horrível, como é o caso do Palácio. Aqui mesmo, nesse canal aqui, o Lucimar é um cara que é um ferrenho defensor do Palácios aqui. Então, assim, a régua está muito baixa, o torcedor está começando a se acostumar com isso. O Goiás hoje acostumou-se a ser um time pequeno, o Goiás hoje tem dificuldade, eu falei, um absurdo, o Goiás jogou 3 vezes contra o Craque de Catalão, não ganhou uma, jogou 3 vezes com o Vila Nova, perdeu 2, onde a gente vai parar? São perguntas que precisam de resposta. Precisa de resposta. Quando eu falo, Cássio, quando eu falo a questão do Túlio Lustosa, é porque é muito importante a gente olhar números de um diretor de futebol, do gestor. E o Túlio Lustosa, ele tinha números bons, importantes. O Arley, a nossa indignação é porque o Arley ele era mais fofoqueiro do que propriamente um diretor de futebol, né? Isso manchou muito a carreira do Arley, ao meu ver. E ele tanto fez dentro do Goiás, ficou trocando de cargo lá dentro. Uma hora era diretor do departamento feminino, futebol feminino, outra hora era diretor de futebol, outra hora era o vice-presidente. Então, ele ficou sem função. Assessor da presidência. Assessor da presidência. Então, ele se perdeu. Ele se perdeu. Um clube do tamanho do Goiás, cada setor tem que ter um responsável. Não precisa de todo mundo aparecer. E o Arley queria estar aparecendo o tempo todo. Diferentemente, o Túlio Lustosa, não. O Túlio Lustosa, ele só falava quando ele era chamado. Né? Ele consertou o meio-campo do Goiás, que pegou em 2017, que quase estávamos caindo para a Série B. Para a Série B? Série C. Série C. Deu uma volta por cima, conseguiu trazer jogadores aqui do próprio futebol goiano, que arrumou o Goiás. Em 2018, a gente dá a volta por cima, retorna para a Série A. Em 2019, fizemos um baita campeonato. A maioria dos jogadores contratados, quem contratou? Lustosa. Aí, como era o colegiado, que tinha que ser tudo discutido no colegiado, não, 2020 nós vamos trazer jogadores internacionais. Aí, tudo bem, é bom jogador internacional, mas nós sabemos que jogadores aqui da América, para ser reforço no futebol brasileiro, tem que estar vindo do futebol argentino, do futebol uruguai, e olha lá, um chileno, um colombiano, olha lá. Não, o Goiás foi na periferia, foi na Bolívia, foi lá, pega um tal de Queco, que estava lá no futebol do México há anos, que ninguém nunca viu falar, e apostar nesses caras. Gastou um caminhão de dinheiro, e daí para cá, de 2020 para cá, é só ladeira abaixo. O outro ponto que eu queria colocar para vocês, Cássio, Lucimar,
o treinador Pintado. O Pintado chegou aqui, acabou a malandragem no time do Goiás. O time corria do primeiro ao último minuto. Aquele outro treinador que depois foi para o Bragantino, que perdemos aqui o título para o Atlético, Barbieri. Colocou o Goiás na ponta dos cascos, o time corria do primeiro ao último minuto. E, às vezes, por causa de uma perda de título, os caras esquecem de olhar o trabalho, o conteúdo do trabalho. Gente, o Goiás hoje, no segundo tempo, não deu conta de correr. O Cimar Goiás não deu conta de correr. O Vila Nova jogou na quinta-feira. O Goiás foi com o time misto em Brasília. E não deu conta de correr hoje 2 tempos. O Lovato, por diversas vezes, ele tropeçou na bola simples. Ele perdia. Nós só não perdemos o jogo de hoje porque o Vila Nova também é muito ruim, de muito ruim. Muito embora a gente tem que fazer uma ressalva. O campeonato, pior que foi, mas chegou na decisão as duas equipes menos ruins. Isso a gente tem que aceitar. É isso aí. Para a gente finalizar, poderíamos passar a noite inteira falando aqui. Eu vou mandar mais uma pergunta para cada um. Lucimar, você que é sempre otimista. O que salva desse elenco aí do Goiás para a Série B? Nós já falamos isso aí, vou falar novamente. Para mim, salva. É claro, o Tadeu, né? O lateral esquerdo é o nosso da base lá, Arthur Caíque, o Messias, Danilo, né? Arthur Caíque? Não, volta aí, Lucimar. Desculpe, é o Diego Caíque. Desculpa aí, galera. Diego Caíque, que é o nosso menino da base, esse tem que pegar a titularidade, é um bom ala. Na zaga, para mim, deve continuar com o Messias, o próprio Luiz Henrique, né? Luiz Felipe, e o próprio da base lá, o Antony. E tem que arrumar um substituto, né? Porque o menino está machucado, do Lucas Lovato. Mas eu creio até aí está mais ou menos. Agora, o meio de campo, a gente precisa de mais um volante, porque vai ter que dispensar uns 2 ou 3 aí que não deu liga. Um meia bom, precisa, né? Dispensar esse eu acho que está cumprindo o seu contrato aí. E atacante, eu acho que tem que chegar os 2 jogadores liberados pontuais, mais um centroavante matador, um goleador, né? Isso é que eu imagino, porque essas dispensas, o Cássio, que a gente fala aqui, que pode aproveitar isso que eu falei, porque o ataque não tem ninguém que salva ali, a não ser o Pedrinho, que é da base também, é o único que pode quebrar um galho, né? Eu não vi assim, quebrar um galho. O próprio já a gente não viu o futebol dele, pode até continuar a se melhorar. Esse Wellington Matheus pode ser um quebra-galho também, mas tem que trazer jogador à altura. O que eu preocupo, o Cássio e galera, é o seguinte, porque a escassez, eu já falei isso aqui, vou falar de novo, não pode continuar com aquela mesmice de sempre, novamente, de buscar jogadores aí rodados, alguns refugos que estão aí de times medianos. O Goiás tem que pensar agora para essa Série B, para essa sequência, jogar uns 5 ou 6 jogadores pontuais, você entendeu? Olha que o Goiás não adianta trazer jogadores de refúgio, mas não. Esses que vieram aí, eles são acostumados a fazer rodízio de Juventude, América Mineiro, Cuiabá, Ceará e outros. Deixa de mão disso. Esses que estão reserva lá, o Goiás pegou só reserva desses times medianos aí e trouxe para cá. Evoluiu? Não. O que o Goiás tem que fazer? Buscar jogadores pontuais, né? Pode ser até algum reserva mesmo que seja de times tarimbados, de times tradicionais, jogador com salário mais caro um pouquinho, mas que dê conta do resultado. Eu imagino assim, essas dispensas vai ter que haver umas 5 ou 6 dispensas e trazer jogadores pontuais, para não fazer feio na Série B. Ô, Divino, eu vou deixar você falar, que se eu falasse aqui, a minha lista ia ser muito grande, viu? Quem que não aproveita para esse time? Quem que não pode ficar de jeito nenhum? Eu não aproveitaria o Tadeu. Eu queria ver o Danilo no gol. Danilo não. O menino da base, acho que é Danilo mesmo o nome. Chega de Tadeu. O dia que o Tadeu não errar, o Messias vai errar. Ou então o Lucas Ribeiro.
essas 3 peças é chave, tem que ir embora. Deixa o Tadeu embora, vai para uma outra equipe, vai ser feliz lá. É um jogador marcado aqui, não vai dar conta. Ele não vai dar conta de estar no time que vai tirar o Goiás desse marasmo. Então, eu trocava o Tadeu, esse William Lepo ia para a reserva, o Caio ia ser o titular. O menino que quebrou o braço seria o titular. Daqui um mês ele está de volta. Ele tem que ser o titular da esquerda. E ali no meio precisa de 2 meias e mais um volante, porque o Marcão ele joga 3, 4 partidas bem e depois cai de produção. O Gonzalo Freitas, pelo jeito, eles não vão dar a condição para ele ser titular, porque até hoje ele não condicionou fisicamente. Então, esperar o quê desse jogador? E achar um homem de área. E fazer com que esse jogador liberado aí consiga, de fato, jogar futebol, que nenhum mostrou competência até aqui. Daí eu vejo assim, viu, Cássio? Mas se fosse para me passar uma lista mesmo, não ia sobrar quase ninguém aí desses contratados, não. Para mim também não, viu? Assim, eu queria me segurar, deixar só vocês falarem, mas para mim, Regis não dá mais. Não dá. Arthur Kaique não dá. Zé Hugo não dá. Esse zagueiro Lucas Ribeiro é horrível, horrível, horrível. Breno Herculano, Facundo Barceló, Edu. E tem mais aí, viu? Tem mais, viu? Tem um monte de jogador, pode ser Rafael Gava, pode tudo ir embora. Pelo menos começa, pelo menos com esses daí, o treinador. O treinador tem que ir, não conseguiu fazer esse time da liga. Eu concordo que o time é fraco, mas dava para o treinador extrair um pouco mais. Então, para mim, responsável direto pela eliminação do Goiás. É isso aí, torcedor. Como eu disse, muita coisa, clima triste aqui, né? Fica com Deus. Obrigado por você ter aturado a gente até agora, o último pós-jogo aí desse campeonato goiano, né? Mas a gente não vai deixar vocês desinformados, não. Um abraço, Lucimar, um abraço, Divino. Manda um salve aí para a turma, Lucimar, para a gente finalizar aqui. Um abraço, o Cássio, um abraço aí, o Divino Aberto, para nossos debates aqui, e um salve a toda a nação esmeraldina, um pouco aborrecido com o nosso Goiás, mas a gente espera que para a Série B, para a sequência, a gente mude de página e esse time volte a nos dar alegria. É uma esperança que nós temos, né? Vamos aguardar. Um abraço, Cássio, um abraço, Lucimar, nação alviverde, a nação esmeraldina. Vai ser difícil de dormir, mas não é por causa de ter saído do Goiânia, não. É por nós não termos um time para estrear na Série B. Por dias melhores, né, torcedor? Tá, como eu estou dizendo aqui algumas vezes, né, tá difícil torcer para o Goiás. Uma boa noite, torcedor. Fica com Deus.